José Auxílio, a voz da coragem. O Diário completou, na sexta-feira, 1º de maio, 81 anos de circulação em Marília. A Rádio Dirceu, em novembro, agora, completa 52 anos de funcionamento em Marília. 52 anos de Rádio Dirceu. Então, não é fácil nós termos veículos de comunicação que são precursores e que fazem o dia a dia da comunidade levando informação. Nós fizemos umas modificações plásticas, visuais no Jornal Diário, que apesar da crise, apesar da turbulência, apesar da perseguição, apesar dos problemas empresariais que estamos tendo, os salários atrasados por conta dos bandidos e dos canalhas, dos bandidos e dos canalhas da política que nos últimos anos fizeram da empresa um marco de perseguição. Quais são os canalhas? Você conhece, mas eles vão pagar, eles vão responder dentro da legalidade, porque aqui ninguém pensa em fazer justiça com as próprias mãos. Aqui ninguém pensa também em ser hipócrita. Nenhum desses bandidos vai estar aqui na porta do Jornal Diário e da Rádio Dirceu e da Rádio Diário. Nenhum desses canalhas vão estar aqui para impedir que nós, hoje, amanhã ou a qualquer instante, estejamos falando o leitor, o ouvinte, o internauta. Por quê? Porque quer queira, quer não, nós temos uma obrigação e um convencimento e uma determinação de seguir com o nosso trabalho, de seguir com a nossa postura e de seguir sempre defendendo a comunicação como um meio de formar a opinião das pessoas. E vivo repetindo também, e repito a todos os momentos, nós temos pluralismo de veículos de comunicação e pluralismo de posturas de linha editorial. Defendo que você ouça, leia e acesse o nosso site. Como defendo que você ouça as demais rádios, ouça as demais televisões, leia outros jornais, compare e veja e escolha. Compare, veja e escolha. Quem tem possibilidade deve acompanhar todos os dias, para verificar quem fala a verdade, para verificar quem tem postura, para verificar qual a informação verdadeira, qual a distorção, para verificar qual o interesse que existe. Porque você sabe, por trás do veículo de comunicação existe uma empresa. Por trás do veículo de comunicação tem interesse comercial, tem interesse político. Aqui em qualquer lugar, na Rede Globo, no Washington Post, no New York Times, na BBC de Londres, ou em qualquer televisão que tenha acesso, na China comunista, na Rússia, ou mesmo em Cuba, com o jornal O Grama, que representa única e exclusivamente o pensamento do governo que é do Fidel Castro, que está lá há quase 50 anos. Então, você que no Brasil, que em Marília, que no estado de São Paulo, tem a liberdade de escolha, você que muitas vezes pode ter a liberdade para ouvir todas as emissoras e formar a sua opinião. Você que pode, às vezes, ler 1, 2 jornais. Nós temos a grata satisfação das pesquisas de opinião pública, como nós publicamos a última no domingo. Por que o Jornal Diário tem a liderança na preferência do leitor de Marília? Por que nós estamos em primeiro lugar, historicamente, durante 80 anos? Porque nós defendemos e sempre nos colocamos com credibilidade. E por que da credibilidade? Porque nós levamos a verdade, em que ela seja dura, em que ela seja crítica, em que ela seja polêmica, em que ela seja apresentada, às vezes, com esse formato crítico e ativista. Mas é a verdade. E a verdade incomoda. E a verdade incomoda quem? Não você, cidadão. Empresário, dona de casa, trabalhador, estudante,
pessoa simples ou pessoa abastada materialmente, você intelectual ou mesmo você de parcos conhecimentos de bancos de escola, mas de vivência, todo cidadão tem e pode e deve ter a sua liberdade de escolha, de ouvir, ver e ler aquilo que prefere. E nós temos que agradecer a preferência. Uma preferência feita e baseada hoje em dificuldades. Dificuldades do José Auxílio, dificuldades de cada técnico de som da emissora de rádio, de cada jornaleiro que sai todas as manhãs para entregar o jornal, de cada trabalhador que está aqui dentro dessa empresa, às vezes com dificuldades junto à sua família, às vezes com mau humor, às vezes com alegria, ou seja, cidadãos comuns, vítimas, tanto quanto José Auxílio, vítimas de um sistema corrupto, dos bandidos de Marília, dos ladrões de Marília, das pessoas que enriqueceram com os cofres públicos de Marília. Pessoas que nós denunciamos e vamos continuar denunciando aqui hoje, e enquanto, repito, tiver uma luz acesa, uma folha de papel circulando, enquanto nós estivermos na internet, com uma única posição, a posição das mãos limpas, a posição da tranquilidade da consciência, mas uma posição firme, dura, em defesa do ativismo que nós temos para defender as liberdades de expressão, o funcionamento dos negócios, o funcionamento das relações, o funcionamento das parcerias, a determinação que nós temos aqui de fazer, de mostrar para a nossa comunidade as suas liberdades, as suas necessidades. Nós vemos aí nos bastidores, você que trabalha, você empresário que toma conta dos seus negócios, você comerciante que às vezes não tem todo o tempo de acompanhar os bastidores. Repito, o jornal diário e as duas emissoras de rádio, como a televisão ou outros veículos de comunicação, não mostram nem mesmo 20% daquilo que acontece no dia a dia do poder, no dia a dia das instituições, no dia a dia da arrecadação dos impostos. Nós não conseguimos mostrar nem 20%. Sabe por que o jornalista, o radialista, às vezes acaba sofrendo e tendo mais aflições do que o cidadão comum? Porque nós estamos acessíveis ao que acontece no bastidor. E o que acontece nos bastidores não é nem sempre coisa boa. É sujeira, é banditismo, é pressão, é perseguição. E às vezes, mesmo tendo conhecimento, mesmo denunciando nas polícias, mesmo denunciando no Ministério Público, mesmo denunciando na Justiça, nós não temos e não podemos mostrar para a opinião pública, porque ainda não temos as provas do banditismo, do roubo, da ladruagem, da perseguição de inocentes, da perseguição de cidadãos que às vezes ousam enfrentar a politicária, cidadãos comuns que acabam perseguidos, que acabam perdendo negócios, que acabam sendo massacrados com recados, que acabam sendo perseguidos. Marília, vou repetir aqui, tem histórias escabrosas. E nós não podemos continuar admitindo, e por isso que nos últimos anos fizemos uma corrente, armamos uma força-tarefa com a participação, não única e exclusivamente desses veículos de comunicação, papel desempenhado também pelas instituições, parte dos homens bons, abnegados, de mãos limpas, de postura dura, fizeram uma cruzada em Marília para desmistificar a sujeira que estava em todas as entranhas, em todas as instituições. Limpou tudo? Não!
Não, o mal demora para ser tirado. Os malfeitores estão enraizados. Eles corrompem as instituições e corrompem aqueles acessíveis. Então leva tempo. José Auxílio, a voz da coragem.